Em nossa aula assíncrona de hoje, nós abordaremos conceitos essenciais em treinamento, desenvolvimento e educação. Mas antes, é muito importante que a gente entenda um pouco mais sobre o contexto atual. Você possivelmente já estudou sobre Revolução Industrial, certo? Especialmente a primeira Revolução Industrial, aquela que causou profundas mudanças na forma de trabalho. Anteriormente, os artesãos eram os responsáveis por todo o processo produtivo, que era realizado em suas oficinas ou até mesmo em suas casas. Com essa mudança, o trabalho ele foi transferido, ele começou a ser realizado nas fábricas, a partir da mecanização do processo de produção, da divisão do trabalho. E isso causou profundas alterações em todo o mundo. Isso foi uma revolução, e essas revoluções costumam ser feitas a partir do desenvolvimento de novas tecnologias que causam alterações profundas na sociedade, nos modos de produção e na forma de ver o mundo. O que muita gente não sabe é que não houve só uma revolução industrial. Na verdade, nós estamos no que é chamado de terceira revolução industrial, ou era da informação, também chamada de era digital. Essa terceira revolução industrial ocorreu na década de 50, 60 e alguns dizem que existe até os dias de hoje. Suas características principais exigem do surgimento da computação pessoal e também da internet, juntamente com sua popularização. A partir daí, a gente pode testemunhar um aumento da capacidade de acesso, de armazenamento e de memorização de informações, de dados e de formas de conhecimento. Hoje a gente tem muito mais acesso do que se a gente for pensar de antes dessa revolução. Alguns pesquisadores estão propondo que nós estamos num processo de transição para uma quarta revolução industrial. Exatamente. Essa quarta revolução industrial, no seu ápice, será reconhecida, segundo pesquisadores como Schwab, como tecnologias mais sofisticadas, processos totais de automação de produção e convergência entre tecnologias digitais, físicas e biológicas. Mas qual o impacto disso nas organizações? Todas essas mudanças, elas influenciam na constituição de cada empresa. Como assim? Elas influenciam na forma de ser, de existir, na organização de cada empresa. Além disso, ela influencia o mercado e, consequentemente, o posicionamento dessas empresas no mercado. Elas precisam cada vez mais se reinventar e desenvolver novas estratégias de sobrevivência. Quem pode ajudar em muito no desenvolvimento dessas estratégias de sobrevivência das organizações é a gestão de pessoas e, juntamente com as ações de aprendizagem que ela pode proporcionar. Já que falamos em aprendizagem, você, enquanto estudante de psicologia, com certeza sabe o que é que significa aprendizagem, não é isso? Sabe que existem diferentes definições para aprendizagem e que uma das mais utilizadas defende que a aprendizagem envolve mudanças relativamente duradouras de comportamento. Ou seja, aprender não é apenas decorar, envolve mudança no nosso comportamento. E essas mudanças, elas têm um elemento muito importante nelas, que são a maturação biológica. Ou seja, uma parte importante do nosso aprendizado tem a ver com a nossa idade, com o nosso tempo e com as fases da nossa vida. Mas não é apenas esse elemento biológico de maturação que é importante para a aprendizagem. Também é muito importante a noção de interação com o contexto, ou seja, a nossa experiência no mundo em que a gente vive é extremamente importante para que a gente tenha cada vez mais e diferentes aprendizados. Quando a gente fala nas organizações, os processos formais, as ações formais de aprendizagem são chamadas de TDIE. TDIE significa treinamento, desenvolvimento e educação. E o conceito desses processos de TDIE são ações organizacionais que utilizam da tecnologia instrucional para promover o desenvolvimento de competências, suprir lacunas de desempenho no trabalho e preparar os colaboradores para uma nova função. Quando a gente fala em desenvolvimento de competências, a gente também vai ter uma aula específica para falar disso. A gente está falando especialmente dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes dos nossos colaboradores. Então, a partir dos processos de treinamento, desenvolvimento e educação, a gente vai conseguir promover o desenvolvimento de competências para que o trabalho seja melhor realizado.
Mas essas ações, elas não são feitas a esmo, elas não são feitas de qualquer maneira, elas precisam de tecnologia instrucional. Mas o que é isso? São conjuntos de atividades interligadas que possibilitam que a gente identifique necessidades de desempenho individual e organizacional, consiga transformar essas necessidades, ou seja, estratégias, né, para sanar essas necessidades, em planos que sejam executáveis. E a partir daí a gente consegue entregar esse plano para os profissionais, para que a gente consiga fazer com que eles desenvolvam essas competências. Mas treinamento, desenvolvimento e educação são a mesma coisa? Para muita gente, sim. Mas existem diferentes maneiras de diferenciar tais conceitos. A gente vai aprender na aula de hoje uma dessas formas. Para isso, eu apresentei um desenho aqui para a gente. Ele foi constituído com foco na complexidade da estrutura de conhecimento dessas ações instrucionais. Quem propôs esse modelo foi Vargas e Abad lá em 2006, aqui no Brasil. A ideia é que o elemento menor quando a gente fala em TDIE é o que a gente chama de informação. A informação pode ser chamada de módulo ou módulos, ou unidades organizadas de conteúdo, que a gente pode disponibilizar em diferentes meios, principalmente nas novas TICs, ou seja, nas tecnologias de informação e de comunicação, como videoaulas, aulas, podcasts. Esse é o primeiro elemento. A gente pode disponibilizar informação por diferentes meios, certo? Maior do que essa informação, a gente tem o segundo elemento de TDIE, que é a instrução. O que é essa instrução? É um processo de formulação sistemática de objetivos e definição de métodos de ensino quando a gente pensa na informação que precisa ser passada, naqueles módulos, né, de conteúdo que a gente precisa passar. Colocando de uma outra forma, a instrução é uma organização das informações. Então, a gente consegue, organizando essas informações, a partir do momento em que a gente define qual é o objetivo dela e as estratégias com que a gente vai passar essa informação, então a gente está criando ou está construindo um processo de instrução, ok? Maior do que esses dois elementos iniciais de TDIE é o que a gente chama de treinamento. Mas o que é esse treinamento? Treinamento, de acordo com o modelo proposto por Vargas e Abad, pode ser entendido como ações educacionais de curta e média duração. Ou seja, são ações que não se alongam muito, são ações de curto tempo. E elas são focadas em quê? Esse é um elemento essencial quando a gente fala em treinamento. As ações educacionais que compõem o treinamento, elas são voltadas para o cargo atual do sujeito. Ou seja, se você hoje é um estagiário ou uma estagiária, ou é um trabalhador de uma organização, a ideia é que ela pode te proporcionar ações de aprendizagem para que você realize cada vez melhor o seu trabalho, seja como estagiário, seja como um trabalhador efetivo da organização. Por exemplo, a gente pode falar de treinamento como workshops, cursos de curta duração. Lembra o microlearning que a gente falou já? Então, essa é a ideia. Microlearnings, né, esses cursos curtos, vídeos curtos ou podcasts, também são entendidos como treinamentos, dependendo de como a gente o organiza, ok? Maior do que o treinamento, a gente tem a noção de desenvolvimento. Quando a gente fala em desenvolvimento, a gente também está falando de ações educacionais, mas a ideia é que a gente não foca, diferente do treinamento, a gente não foca no cargo atual desse sujeito. A ideia, quando a gente fala em desenvolvimento, é promover o crescimento pessoal e até profissional do nosso trabalhador, a partir de cursos e palestras sobre qualidade de vida, planejamento de carreira, orientação profissional. A ideia é que não necessariamente tem a ver com o trabalho, certo? E quando a gente fala no último elemento desse modelo proposto, a gente está falando da educação. O grande elemento desse modelo, quando a gente fala em educação, a gente fala de ações instrucionais de média e longa duração que vão preparar o nosso trabalhador para um trabalho futuro. Como assim? A gente está falando de cursos profissionalizantes, a gente está falando de graduação. Pensa numa empresa que ajuda a pagar a graduação do seu trabalhador, dá um percentual para auxiliar, né, uma ajuda de custo, uma especialização e até mesmo programas de mestrado e doutorado. A ideia é que você não precisa utilizar necessariamente agora no seu ambiente de trabalho, né, na sua atividade específica, mas que elas podem te ajudar no seu futuro profissional.
É importante a gente destacar que esse é o modelo proposto por Vargas e Abad. Em outros modelos, por exemplo, a gente tem uma alteração de local, digamos assim, de tamanho entre desenvolvimento e educação. Educação como algo menor do que o desenvolvimento. Mas é importante que a gente pense que esse modelo aqui, que a gente está discutindo, é um dos principais modelos utilizados. Então, a gente vai focar nele, certo? Então, entendam também que quando a gente fala que um elemento é maior que o outro, não significa que ele pode substituir o elemento menor do que ele. Não, ele complementa. A ideia é que ele envolve o anterior, mas ele apresenta outros elementos. Como assim? Quando a gente fala em treinamento e desenvolvimento, a noção é que o desenvolvimento ele vai além do treinamento, ele não foca no trabalho especificamente, ele foca em elementos que vão além disso. Ficou claro? Vamos lá. Mas continuando focando em treinamento, por que as empresas treinam? Por que treinar? A gente já falou que as ações de aprendizagem elas são importantes para o desenvolvimento da empresa, para a sobrevivência dela, certo? Mas a gente tem que pensar que quando a gente entra numa organização, a gente tem poucas qualidades específicas, ou seja, as nossas qualificações elas são muito generalistas, elas são genéricas. Pense em você quando se formar em psicologia. Você vai poder atuar em diferentes áreas da psicologia, correto? Então, você tem qualificações genéricas para atuar em psicologia. Mas se você vai para uma organização, por exemplo, a ideia é que cada organização vai ter a sua peculiaridade, vai ter as suas características únicas que precisam ser consideradas. Então, o treinamento, ele vai servir para que a gente conheça as minúcias, os detalhes de uma organização. Por exemplo, o onboarding. Você já ouviu falar em onboarding, certo? Onboarding é aquele treinamento introdutório, quando você entra em um trabalho. Você é apresentado a diferentes elementos dessa organização. A sua cultura, as suas estratégias de atuação. Você conhece sobre os produtos dessa empresa. Você aprende o que é esperado de você. Né? São alguns dos aspectos que a gente espera que sejam apresentados no onboarding, numa organização. Então, você nesse onboarding vai aprender um pouco mais, vai desenvolver qualidades, qualificações específicas para as minúcias daquela organização. Além disso, a gente pode colocar que com os treinamentos as empresas tendem a apresentar melhores resultados. Fortalecer a sua marca empregadora. Uma empresa que utiliza, que emprega adequadamente suas ações de aprendizagem, não apenas o treinamento, ações de aprendizagem como um todo, se ela faz isso de uma maneira adequada, isso pode fortalecer a sua marca empregadora. Como assim? Isso pode fazer com que ela seja vista de maneira ainda mais positiva por possíveis candidatos, por gente que ainda não está na empresa, mas que pode começar a admirar essa organização. Um treinamento e outras ações de aprendizagem, quando bem aplicadas, elas podem motivar os colaboradores. Mas se mal aplicadas, elas podem desmotivar. Uma organização, quando aplica adequadamente suas ações de aprendizagem, ela pode se destacar no mercado, como marca empregadora e até como um produto ou serviço de maneira mais interessante. Um outro elemento muito importante que você precisa guardar da nossa aula de hoje é desenvolva as pessoas que elas desenvolverão a organização. Esse elemento ele foi muito bem colocado no novo modelo de gestão de pessoas proposto por Antônio Carlos Gil. A ideia é que esse novo modelo que ele propôs é baseado no desenvolvimento mútuo, na satisfação mútua e na consistência. O que isso significa? Desenvolvimento mútuo é exatamente essa frase que a gente apresentou aqui. Desenvolva as pessoas e elas vão desenvolver as organizações. A ideia é que, se a empresa investir em seus colaboradores, ela investe em si própria. Além disso, ele também fala de satisfação mútua. Qual que é a ideia? Se o trabalhador está feliz, a empresa também vai estar feliz. Se a empresa está satisfeita com o trabalhador, a ideia é que ele também esteja satisfeito com a empresa em que ele trabalha. E por último, mas não menos importante, a noção de consistência, de que os elementos, as ações em geral da gestão de pessoas, elas precisam ser consistentes ao longo do tempo. Não adianta a gente querer mudar tudo o tempo inteiro numa organização. As mudanças precisam ser trabalhadas para se tornarem efetivas e eficientes. Espero que o conteúdo abordado tenha ficado claro para você. Nós vamos discutir mais na nossa aula síncrona. Até lá!